TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. E nesta edição, Data Favela realiza mapeamento em Petrópolis. Dia D pela Saúde do Homem é realizado no município imperial. A PPO inicia vendas das camisas do Outubro Rosa 2025. Nova lei garante mais transparência na divulgação de concursos públicos em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar o trabalho de fonoaudiologia gratuita na PPO. Olá, boa tarde, eu sou o Peterson e começamos agora o Correio Petropolitano Debate. Desde dia 21 de julho já chegamos na reta final do mês aqui na TV Correio da Manhã. E olha, nós começamos a nossa edição com uma matéria especial da Leandra Lima, do Correio Petropolitano. A pesquisa do Data Favela, em conjunto da Central Única de Favelas, a CUFA, e o Favela Holding, que contempla Petrópolis, quebra a fantasia de cidade imperial e forma uma base de dados sobre a qualidade de vida, infraestrutura, família, cultura e planos para o futuro dos moradores, além de ser uma porta para pensar em políticas públicas eficazes que alcancem de fato a favela. Favela é potência e lugar de cultivo de sonhos. Essa é uma das afirmações reforçadas pela Data Favela em conjunto da Central Única de Favelas, a CUFA, e a Favela Holding, ao realizar a maior pesquisa dos territórios periféricos, ribeirinhos e quilombolas, que aconteceu em todo o Brasil no início de julho de 2025. O Data Favela veio em consequência ao Favela no Mapa, que foi uma pesquisa que a CUFA fez, né, e mapeou todas as favelas do Brasil, né, e agora a gente viemos para poder ver qual era o que tinha dentro da favela, né, quem é que empreende dentro da favela, qual é a forma que eles buscam para empreender, quais são os sonhos dos favelados, né? Então a gente veio com isso. Visibilidade e amplificação de vozes é um dos objetivos do mapeamento, que quebra os estigmas criados ao redor da palavra favela, vinda de raízes preconceituosas e discriminatórias, que se manifestam na precarização dos serviços básicos e na falta de incentivos dentro dessas comunidades. A pesquisa traz dados sobre qualidade de vida, cultura, infraestrutura, estrutura, futuro e família, mas além disso apresenta as necessidades reais de quem vive nos territórios. E para além disso é uma ferramenta para captar políticas públicas eficazes que saem do papel e alcançam as comunidades. Os movimentos consideram um feito histórico justamente por dar voz e mostrar os sonhos daqueles que são constantemente invisibilizados por um sistema que escolhe quando deve intervir, sem considerar a riqueza e as necessidades dessas regiões. Foi muito importante pelo seguinte, é para mostrar que dentro da favela tem conhecimento, é para mostrar que dentro da favela não tem só marginal, que a gente desejamos sim ser grandes e que a gente está gritando para poder olharem para a gente. A pesquisa, que vem percorrendo todo o estado do Rio de Janeiro, contemplou Petrópolis e foi considerada uma conquista e uma forma de tirar as vendas dos que só enxergam as fantasias de uma cidade imperial, inventada para poucos lá em 1843. É muito fácil falar do centro histórico, da história de Petrópolis, mas a gente não vê falando das favelas ou comunidades, como muitas pessoas dizem, se referem, né? Para mim é favela, né? Porque se tu parar para olhar, é a mesma coisa. Os resultados da pesquisa foram disponibilizados na sexta-feira, dia 18 de julho. Para a Isha Silva, voluntária da CUFA e atuante na pesquisa, essa foi de fato a primeira vez que a favela se sentiu ouvida. Sentir as pessoas sendo ouvidas, sentir a importância delas sendo ouvidas, né? Teve uma pessoa entrevistada que me chamou muita atenção, ele falando que sentiu importante, né? Pela primeira vez ter sido entrevistado. Conhecer as pessoas de fato, a realidade delas é o que difere a pesquisa de muitas outras. Os sonhos não têm barreiras e dentro das favelas eles se unem em um só. E assim, a partir do mapeamento, é esperado que todos possam olhar para esses territórios como merecem, dando mais aporte público e privado. Realmente é um ponto que a nossa sociedade falha e tem que dar mais atenção.
Mas agora nós vamos seguir aqui em Petrópolis, onde foi realizado um mapeamento para falar sobre outro tópico. Vamos falar de saúde. O Dia D pela Saúde do Homem teve 429 consultas e procedimentos realizados em 6 unidades da Rede Municipal de Saúde. O Dia D promovido pela Prefeitura foi realizado neste sábado e foi organizado em comemoração ao Dia do Homem, que foi celebrado na última terça-feira, e também como parte do Julho Amarelo, campanha que já foi assunto aqui do Correio Petropolitano Debate, da nossa entrevista, que é uma campanha de prevenção às hepatites virais. Esse Dia D foi realizado nos PSFs Vale das Videiras, Meio da Serra, Alto da Serra, Alto Independência e São Sebastião, e também nas UBS de Araras, onde houve consultas médicas, odontológicas, de enfermagem, fisioterapia, aplicação de vacinas, aferição de pressão arterial, medição de glicose e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C. E ainda foram feitas rodas de conversa, avaliação nutricional, entre diversos outros serviços. Inclusive, quero destacar que, como eu citei, esse assunto do Julho Amarelo foi tema de entrevista aqui do Correio Petropolitano Debate. E se você quiser acompanhar essa entrevista completa, quiser acompanhar mais informações, você pode entrar no YouTube e no Facebook da TV Correio da Manhã, onde essas e todas as outras entrevistas aqui do nosso programa e as outras edições estão disponíveis. E agora, seguindo no tópico da saúde, vamos relembrar algo bem interessante que aconteceu na última sexta-feira, mas no município do Rio de Janeiro. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, realizou na manhã do dia 18 uma operação emergencial para garantir o transporte de 3 órgãos com destino ao Hospital São Lucas, em Copacabana. A ação envolveu uma aeronave da Secretaria que pousou na Avenida Brasil, na altura do Jardim América, para agilizar o trajeto até a unidade de saúde. O helicóptero da Secretaria de Estado de Saúde sobrevoou o Rio de Janeiro na última quinta-feira com o objetivo de salvar vidas. Isso porque dentro dele estava sendo transportados 2 rins e um fígado que seriam levados ao Hospital São Lucas. A operação foi realizada com extrema rapidez para garantir que os órgãos chegassem ao hospital no tempo certo para o transplante. Os órgãos foram captados no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, e devido ao trânsito intenso, a operação foi realizada por via aérea. O fígado foi levado direto para o Hospital São Lucas, onde o paciente já estava no centro cirúrgico. Já os rins foram armazenados até que as avaliações clínicas dos possíveis receptores fossem concluídas, pois só assim é possível saber se eles já estão aptos a receber esses órgãos. A cena do helicóptero pousando no meio da cidade, em plena Avenida Brasil, chamou a atenção de quem passava pelo local e se transformou em símbolo de esperança. Em meio à correria urbana, a vida ganhou prioridade. Bem interessante a gente ver essas ações do governo do estado e também dos outros órgãos públicos, porque realmente é algo muito necessário. E agora a gente vai continuar nesse tópico da saúde, mas vamos num panorama, um ponto de vista um pouco diferente. Vamos falar mais uma vez da PPO, que inclusive vai ser tema da nossa entrevista de hoje, num tópico que nós trouxemos na sexta-feira passada. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos começou a venda das tradicionais camisas do Outubro Rosa para a campanha do Outubro Rosa de 2025. Confira agora. A PPO deu início às vendas das camisas especiais da campanha do Outubro Rosa de 2025. A associação convida a população e as empresas da região a se engajarem na campanha de conscientização sobre o câncer de mama deste ano. Produzidas especialmente para esta edição, as peças estão disponíveis em diversos tamanhos. Para as empresas, a PPO oferece condições especiais. Os lotes de até 100 camisas saem a R$ 25,00 a unidade e para pedidos acima de 100 unidades, o valor por peça cai para R$ 23,00. A taxa de personalização com a logomarca da empresa é de R$ 25,00 para pedidos com menos de 30 unidades. Os interessados já podem obter mais informações e fazer os pedidos através do telefone e WhatsApp DDD 24 99 36 74 71 e dessa forma ajudar a colorir Petrópolis com a causa do cuidado, da empatia e da prevenção. É muito importante quem puder realmente contribuir com a PPO nas diferentes formas que a gente tem disponível. Inclusive, se você tem uma empresa, seria bem interessante aderir a essa campanha que já é tradicional aqui na nossa cidade. Mas agora nós vamos mudar de assunto mais uma vez e vamos para o Correio Político.
Olha só, gente, na última segunda-feira, dia 14 de julho, foi sancionada a Lei Municipal número 9.054 de 2025, de autoria da professora Lívia Miranda e também do vereador Léo França. A nova legislação estabelece a obrigatoriedade da publicação e da manutenção atualizada das informações sobre os concursos públicos realizados pela administração direta e indireta do município de Petrópolis. Confira. A iniciativa representa um importante avanço na promoção da transparência, do controle social e do acesso à informação no serviço público municipal. De acordo com a lei, o Poder Executivo deve disponibilizar, em local de fácil acesso, na página principal do site oficial da Prefeitura, uma lista completa e constantemente atualizada com os dados de todos os concursos públicos, tanto os em andamento quanto os futuros. A medida garante que qualquer cidadão possa consultar de forma clara e acessível informações como o edital do concurso, relação nominal dos aprovados por cargo e por região, datas de homologação, nomeação e posse, lista de candidatos que tomaram posse ou desistiram, dados sobre os exames exigidos, sendo físicos ou psicológicos, situação atual da lista de espera e informações sobre recursos administrativos ou judiciais. A proposta tem como base os princípios da transparência e da moralidade administrativa, previstos na Constituição Federal e na Lei de Acesso à Informação. Ao permitir que a população acompanhe todas as etapas do processo de provimento de cargos, a nova legislação fortalece a impessoalidade nas nomeações e amplia a confiança da sociedade na gestão pública. Segundo a norma, as informações deverão ser atualizadas no prazo máximo de 30 dias após qualquer alteração na situação do concurso. Para os concursos já homologados na data da publicação da lei, o prazo para adequação será de 45 dias. A nova lei já está em vigor e deverá ser implementada pela Prefeitura de Petrópolis dentro dos prazos legais. E esse foi o nosso Correio Político bem curtinho de hoje. E olha só, depois do nosso quadro Correio Político, nós já estamos aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer informações sobre uma ação da Prefeitura de Petrópolis. O Executivo Municipal anunciou na última sexta-feira, dia 18, o Prêmio de Empreendedorismo Visconde de Mauá. A homenagem tem como objetivo simbólico reconhecer desde os microempreendedores individuais às empresas centenárias de Petrópolis. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Traz mais informações para a gente sobre esse novo prêmio aqui na nossa cidade imperial. Pois é, Hugo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Esse prêmio tem como objetivo homenagear e valorizar as empresas que movimentam a economia e geram empregos aqui para Petrópolis. E assim, serão reconhecidos 2 microempreendedores individuais que destaquem nos setores de comércio e serviços, 12 empresas de destaque nos setores de comércio, serviços, indústria e agricultura, com base na inovação e gestão, além de um reconhecimento de empresa longeva, buscando valorizar o empreendimento de relevância histórica ao município. As inscrições abriram hoje, segunda-feira, e seguem até o dia 31 de agosto. As empresas interessadas em participar devem fazer a inscrição através do site da Prefeitura, em www.petropolis.rj.br. E olha, uma curiosidade agora, o prêmio leva o nome de Visconde de Mauá, que, para quem não sabe, foi um importante empresário brasileiro. Inclusive, ele teve grande relevância e influência no desenvolvimento de Petrópolis, onde ele investiu em infraestrutura. Volta com você, Hugo. Perfeito, Mariana. Muito obrigado pelas suas informações e também sobre essa curiosidade, porque às vezes a gente tem um prêmio que tem um nome e a gente não sabe exatamente por quê, mas então está explicado. Um prêmio sobre empreendedorismo com o nome de um verdadeiro empreendedor que tem um significado aqui para Petrópolis. Mariana, muito obrigado pelas suas informações. A gente agora encerrando a participação da Mariana, nós vamos falar de uma outra ação da Prefeitura. O Executivo promoveu neste sábado o Fórum de Gestão do Lixo e Redução de Riscos 2025. O objetivo foi reunir os núcleos comunitários de defesa civil, os NUDECs, e moradores das comunidades para debater e sensibilizar sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. Foram cerca de 130 inscritos de 29 NUDECs, que tiveram a oportunidade de ouvir diferentes abordagens sobre a questão do lixo, trazidas pela Defesa Civil, Secretarias de Meio Ambiente e Educação e também pela Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP. Foram realizadas palestras, oficinas e rodas de conversa no local. 2 painéis debateram os temas: Construindo Comunidades Resilientes, os ODS da Agenda 2030 e o Desafio dos Resíduos, e também Transformar é Possível, Educação Ambiental e Práticas Comunitárias.
Durante este fórum, a Defesa Civil também anunciou a criação do Nudec Mirim, que vai promover a educação de crianças nas comunidades sobre riscos, desastres ambientais e cuidados com o território através de oficinas interativas e jogos didáticos. As inscrições serão abertas em breve e as primeiras turmas devem começar em outubro. A presidente da CONDEP, a Fernanda Ferreira, destacou o papel das lideranças comunitárias nas ações de limpeza da cidade, seja apontando locais que precisam de coleta de lixo e entulho ou também organizando as comunidades para permitir que os serviços aconteçam sem problemas. A secretária de Educação, Ana Carolina Kapler, destacou a importância de envolver crianças e jovens para construir um futuro mais consciente sobre o papel de toda a sociedade na gestão do lixo. É realmente um tópico bem interessante e essa parte do Nudec Mirim é bem legal também e é muito importante já começar conscientizando a população desde criança para formar realmente cidadãos que já têm esse conhecimento. Eles não vão precisar ser condicionados futuramente, eles já vão sendo formados com todo esse conhecimento. E se a gente está falando de uma ação muito boa, nós vamos falar agora, para finalizar o nosso primeiro bloco, de uma situação absurda que aconteceu aqui em Petrópolis. O transporte público foi alvo de vandalismo aqui na cidade. Os assentos de um dos veículos da aviação Cidade das Hortênsias foram rasgados e danificados. O coletivo operava a linha 335 Valparaíso e precisou ser recolhido após a empresa identificar que 6 assentos do ônibus tinham sido rasgados e estavam danificados. A empresa informou que vai verificar as câmeras de segurança para identificar os envolvidos no ato de vandalismo. Caso o autor seja identificado, ele pode ter que arcar com as despesas da manutenção do coletivo, que, segundo o Cetraspetro, Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, foi orçado em R$ 500. Além disso, o conserto demorou 5 horas para ser finalizado. Caso o autor do delito seja menor de idade, os responsáveis dele vão ter que custear os reparos. O sindicato reforça ainda que vandalismo é crime e pode resultar em pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Realmente uma situação absurda e criminosa, como você pôde acabar de acompanhar na voz da Ana Beatriz Tomás. Gente, agora o Correio Petropolitano Debate vai fazer um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu. Há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Vem Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. Gente, hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana e é claro, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo nos próximos dias. E é claro, a gente começa com a terça-feira e por isso a gente já está aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer para a gente as informações de como é que fica o tempo amanhã nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Como é que ficam as condições climáticas e meteorológicas nesta terça-feira, dia 22? Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde ao nosso telespectador. Bom, a previsão do tempo para terça-feira em Nova Friburgo será de dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde e as temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 22 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia amanhã será parecido com o de hoje, com sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 22 graus. E em Petrópolis, na cidade imperial, o dia será como em Nova Friburgo, com previsão de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mas não há previsão de chuva também. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. E no município de Paraíba do Sul, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e não chove. Os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 26 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite de céu limpo. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 20 graus Celsius. Hugo, a gente vê que tem pouca previsão de chuva, né, aqui para as nossas cidades de cobertura. É verdade, a gente está nesse clima bem seco, típico do inverno, e a gente continua vendo as temperaturas bem amenas. Está um pouquinho mais quente do que no fim de semana, que eu lembro que na sexta-feira nós tínhamos trazido para o nosso público, que a máxima aqui para Petrópolis e para, se eu não me engano, Teresópolis, a máxima é de 18 graus só, e agora já estão todas as cidades acima dos 20. Mas um tópico interessante, Jonathan, que a gente tem que trazer é que quem estava olhando ali no telão reparou que as temperaturas mínimas estavam 11, 12, 13, 13, 13, ou seja, está a temperatura muito próxima aqui nas cidades da nossa região de cobertura, até mesmo em relação à região serrana da região centro-sul, que a gente costuma ter uma diferençazinha, mas agora está bem estável mesmo. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para terça-feira. E olha só, finalizada a nossa previsão do tempo, nós vamos voltar na área da saúde, que já foi tópico no primeiro bloco, mas agora para acompanhar a análise do boletim Infogripe da Fiocruz, referente à última semana epidemiológica com a Tatiana Portela. Acompanhe. Nesse boletim Infogripe, a gente continua observando uma diminuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave associados ao vírus sincicial respiratório, que tem hospitalizado aí principalmente as crianças pequenas, e também ao vírus da influenza A, que tem tido maior impacto principalmente na população mais idosa. Apesar dessa diminuição dos casos de SRAG, tanto por influenza A quanto por VSR, na maior parte do país, o número de casos de SRAG ainda permanece bastante elevado na maioria dos estados. Por isso, né, que a vacina contra a gripe continua sendo bastante relevante para que a gente consiga diminuir cada vez mais esses casos graves pelo vírus e também os óbitos em níveis aí de incidência baixos e seguros para a população.
Um estado onde a gente tem observado um possível sinal de retomada do crescimento dos casos de SRAG é o estado de Minas Gerais. Portanto, a gente precisa aí ficar de olho nesse estado nas próximas semanas. Outra região que a gente também tem observado bastante de perto é o Rio de Janeiro. A gente tem observado, né, um aumento de notificações de SRAG por Covid-19 no estado, principalmente na população mais idosa. Mas esse número, né, esse aumento dos casos de SRAG por Covid-19 no estado ainda é leve e não tem tido um impacto importante nas hospitalizações de SRAG no estado. Mas é bom a gente ficar de olho e observar, né, se essa tendência de aumento desses casos vai se manter nas próximas semanas. Por conta disso, né, a gente vem aqui reforçar sobre a importância da vacinação contra a Covid-19. A vacina contra o vírus, ela protege, né, contra os casos graves e também óbitos. Portanto, é importante que a população esteja em dia com essa vacina, para caso surja aí uma nova onda do vírus, as pessoas estejam protegidas e não evoluam, né, para as formas mais graves e também óbitos da doença. Lembrando, né, que os idosos e também as pessoas imunocomprometidas precisam tomar doses de reforço da vacina a cada 6 meses. E por fim, a gente pede para que as pessoas que moram nos estados que ainda apresentam alta de casos de SRAG, que continuem tomando alguns cuidados, como usar máscaras dentro dos postos de saúde, em locais fechados e com maior aglomeração de pessoas, e também usar máscaras em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado. E saindo da área da saúde, vamos agora para a economia. A Caixa Econômica Federal paga hoje, na segunda-feira, a parcela de junho do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social, o NIS de final 2. O valor mínimo equivale a R$ 600, mas com o novo adicional, o bilhete médio do benefício sobe para R$ 671,52. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal vai alcançar 19 milhões e 600 mil famílias com um gasto de mais de 13 bilhões e 100 milhões de reais. Além do benefício mínimo, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutris, que paga 6 parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes, que são as mães que amamentam, um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 a cada criança de até 6 anos. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Os beneficiários de 516 cidades receberam o pagamento na última sexta-feira, dia 18 de julho, independentemente do NIS. A medida beneficiou os moradores dos 497 municípios do Rio Grande do Sul e moradores de algumas cidades em 5 estados, como Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima e São Paulo. Essas localidades foram afetadas por chuvas ou por estiagens, ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social em gov.br/MDS. E uma pesquisa revelou que o dinheiro é a principal preocupação dos brasileiros, ficando na frente da saúde, da família e até mesmo da violência. O estudo ouviu mais de 8.500 pessoas nas 5 regiões do país e mostra um retrato sobre o impacto da instabilidade financeira nas pessoas. Entre os entrevistados, 49% apontam o dinheiro como maior fonte de preocupação, superando temas como saúde, família, trabalho, violência e políticas. De acordo com a pesquisa, 61% dos entrevistados afirmaram não ter dinheiro suficiente para emergências com saúde, como acidentes ou para ajudar amigos e familiares. A pesquisa revela um cenário crítico de falta de planejamento, desinformação e sobrecarga emocional. Segundo o estudo, a situação financeira das famílias piorou no último ano.
Ainda conforme a pesquisa, 51% afirmam que a renda mensal não cobre os gastos. Além disso, o impacto emocional de uma possível instabilidade financeira é direto, já que 72% dos entrevistados dizem que a saúde financeira afeta a saúde mental e emocional, e muitos relatam sintomas graves como ansiedade, insônia e até depressão. A sondagem destaca que o desenvolvimento de ansiedade cresceu em 12% em relação à edição anterior do levantamento, realizado em 2023. O diretor comercial da 11, empresa especializada em saúde financeira e previdência privada, Hanses Bonora, destacou a importância da saúde financeira equilibrada. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: normalmente uma pessoa que tem a sua saúde financeira muito equilibrada, muito saudável, colocando dessa maneira, normalmente ela tem todo o restante da sua vida equilibrada também por meio da sua saúde mental, por meio das suas relações sociais, profissionais e também da sua saúde física. O Brasil passou por um momento de muita incerteza, principalmente no começo da pandemia em 2020, não só relacionada à saúde, mas também pela situação financeira da população. Nós começamos essa pesquisa lá nos idos da pandemia, no comecinho da pandemia. Então, o que a gente sempre esperou é, a saúde é a minha principal fonte de estresse. Mas não, desde a primeira versão da pesquisa, que foi feita no auge da pandemia, dinheiro vem despontando como a principal fonte de estresse. O estudo mostra que o estresse financeiro é um vilão silencioso. Ainda segundo a pesquisa, 14% dos entrevistados afirmaram não ter dinheiro suficiente para a aposentadoria. Outro dado relevante é que 15% responderam que não possuem reserva de emergência e estão com dívidas. E olha, no estado do Rio de Janeiro, mais de 55 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal após os descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O número coloca o Rio entre os estados com maior percentual de adesão no país. Em todo o país, o total de adesões do acordo de ressarcimento já ultrapassa 582 mil, o que representa 30% de 1.900.000 aposentados e pensionistas que já podem aderir ao acordo. O pagamento dos valores será feito de forma integral, corrigido pelo IPCA, diretamente na conta onde o aposentado ou pensionista recebe o benefício. Os débitos começam na próxima quinta-feira, 24 de julho, respeitando a ordem de adesão. O processo de ressarcimento não exige envio de documentos e permite que os beneficiários que sofreram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 recebam o valor de volta sem precisar entrar na justiça por via administrativa. Estão aptos a aderir ao acordo os beneficiários que contestaram os descontos indevidos e não receberam respostas da entidade após 15 dias úteis. Atualmente, mais de 3.200.000 pedidos já superaram esse prazo e, por isso, já podem aderir ao acordo. A adesão é gratuita e, antes de assinar o acordo, os aposentados e pensionistas podem consultar o valor que têm a receber. A adesão pode ser feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS ou nas agências dos Correios. Agora o Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um rápido intervalo, mas fica por aqui porque logo o programa está de volta e com a nossa entrevista ao vivo de hoje. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso,
Estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Márcia Costa, que vai conversar com a gente hoje. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Então, para a gente poder começar nosso bate-papo, eu vou pedir só para você se apresentar para o nosso público. Sim, meu nome é Márcia Costa, sou fonoaudióloga, trabalho na PPO há uns 15 anos, fui voluntária por 10 anos e agora sou contratada. E faço um trabalho câncer cabeça e pescoço. Todos os pacientes que têm algum problema, né, na parte de cabeça e pescoço, para uma recuperação, reabilitação, esse é o meu trabalho na PPO. Perfeito. Inclusive, você está com um brochezinho aqui do Júlio Verde, sim, que é justamente sobre essa questão dos cânceres de cabeça e pescoço, não é mesmo? Isso. Júlio Verde é onde nós desenvolvemos essa conscientização do cabeça e pescoço, né? Seria a prevenção, a gente dá alguns tópicos, né, de alguns sintomas. Então, por isso que a gente sempre, não é comemorar, né, mas preservar sempre essa preocupação do câncer cabeça e pescoço. Ponto até que você destacou que justamente não é comemorar, mas é aquele mês para sempre para ter atenção. Evidenciar, exatamente, não é? Chamar atenção. Evidenciar ainda mais. A gente já está também, é interessante até acompanhar que se a gente for ver, o ano é um arco-íris. Porque tem várias campanhas que são realizadas, a gente está falando hoje do Júlio Verde, também já citei hoje do Júlio Amarelo, que é falando sobre a questão das hepatites. Então, são os diversos tópicos que a gente tem que ficar de olho. E hoje a gente está especificamente para conversar sobre essa conscientização, esse momento de realmente botar em foco, esse momento de prestar atenção aos possíveis cânceres de cabeça e pescoço, que é um tópico seríssimo na nossa sociedade, não é mesmo? Sim, e a gente tem visto assim com frequência o aumento, né, o aumento
dos casos, né, do câncer cabeça e pescoço. E essa questão é muito importante o diagnóstico, não é mesmo? Sim, sim. É por isso que às vezes a gente até assim dá alguns tópicos, né, de alguns sintomas, tá? Por exemplo, umas aftas que não curam em 20 dias, elas não curam, não cicatrizam. Homens, principalmente, que começam com uma rouquidão, também acima de 15, 20 dias, procurar sempre o otorrino, né, para a gente dar uma olhadinha o que está acontecendo. Mulheres, elas costumam ficar mais roucas, tá? Agora, é até normal. A mulher fala muito, né? Grita. Então, o homem não. E a voz do homem é mais grossa, né? O tom, né, mais grave. Então, é muito difícil. As pregas vocais são diferentes do homem e da mulher. Então, quando um homem começa com uma rouquidão, principalmente os homens que fazem o uso, né, do cigarro, da bebida alcoólica, então isso pode aumentar a chance de desenvolver um câncer. Entendi. E é interessante até a gente destacar esses sintomas, porque são muitas vezes sintomas que podem ser confundidos com situações bobas. A pessoa pode achar que está com uma pequena gripe, está resfriada, e na verdade é um problema, realmente uma doença seríssima. Mais grave. Que a pessoa realmente precisa muito ser diagnosticada. Sim. Que um ponto até que a gente já conversou com a Cléo, nós já conversamos com diversos médicos aqui nesse programa, e não especificamente sobre os cânceres, um ponto muito importante para praticamente qualquer doença é o diagnóstico. Sim. O diagnóstico é essencial para começar o tratamento e quanto mais cedo melhor, não é mesmo? Quanto mais cedo melhor. Então a gente sempre recomenda procurar o dentista, o otorrino, o clínico geral, tá, para fazer uma avaliação, para ver se realmente é um caso ou não, porque às vezes não é. O que a gente escuta muito, Hugo, é assim: eu não vou não porque eu tenho medo, porque se for um câncer. Entende? Então, você vai protelando o atendimento, o tratamento. E quanto mais cedo, é curável. Então, procurar o tempo antes, né? Porque senão vai desenvolver e piora mais a situação. A população tem que entender muitas vezes que tem esse medo do diagnóstico, que é compreensível também, a gente não vai julgar de maneira alguma. É realmente são doenças gravíssimas e que existe esse medo, mas que se a pessoa tiver com a doença, é muito importante que ela entenda que ela já tem. Então, o diagnóstico só vai ser benéfico para ela. Claro, vai ter uma preocupação um pouco maior, mas também é algo muito benéfico para ela saber. Não, eu tenho isso daqui, então eu tenho que ver quais vão ser os meus próximos passos. Qual médico que eu vou procurar, que tipo de tratamento que eu posso fazer. Tudo só é possível se a pessoa realmente fazer o passo a passo, procurar o atendimento médico, fazer os exames para realmente identificar. Porque às vezes não é um câncer, não é? Então só o médico que vai diagnosticar, ele vai dar esse aval para a pessoa. Não é, ou é. Então, como você falou, procurar a tempo. Perfeito. Tá? E é até bem interessante esse ponto, que a pessoa procura, e é claro, a gente torce para sempre ser um alarme falso, se a pessoa está rouca e realmente a pessoa só está com uma gripe um pouco mais forte, que durou mais tempo, e é claro, a gente sempre vai pensar nisso. O diagnóstico só é feito para ter certeza do que é, que é o diagnóstico do sim ou do não. Outras coisas também que a pessoa pode apresentar seria a dificuldade da deglutição. Começa com engasgos, parece que a comida fica parada, tá? Também isso dá uns sintomas. E o câncer no início, ele é indolor. A pessoa não sente dor. Então ela vai sentir quando já está bem mais avançado. Realmente é uma doença que a gente destaca aqui que é uma doença silenciosa, não é mesmo? Silenciosa. Silenciosa, uma doença oculta, o que torna ela muitas vezes tão complicada. Sim. Porque a pessoa não sabe que tem e vai avançando, e muitas vezes chega numa situação crítica. Não tenha medo de procurar. Né? Hoje em dia nós temos, né, atendimentos no SUS que faz isso, nós temos dentistas do SUS também. E você sabia que às vezes uma prótese mal adaptada também pode desenvolver um câncer? Olha isso. Olha que coisa, né? Outra coisa também que a gente também costuma divulgar seria também devido ao HPV, tá? O sexo oral, né, sem uma prevenção, né, sem usar um preventivo, também pode desenvolver um câncer de boca, tá? Língua, né, lábios, bochechas. Então a gente sempre divulga isso também.
né? Tomar sempre precaução. São muito importantes os diversos cuidados. Sim. Que, como você mesmo destacou antes, a gente pode até falar dos dois. Quando for fazer uma prótese, realmente fazer, quando for aplicar uma prótese dentária, realmente fazer um acompanhamento depois para ver se o corpo está aceitando, utilizar proteção nos diferentes tipos de relação. São diferentes pontos que a pessoa vai tomando, diferentes medidas que a pessoa vai tomando, que ela vai se prevenindo de um possível desenvolvimento. Pode ser que mesmo assim, fazendo toda essa prevenção, ainda aconteça? Pode ser, mas a chance diminui, não é mesmo, Márcia? Muito, muito. Né? Procurar sempre dentista, né? Anualmente ou de 6 em 6 meses, não é? O médico fazer sempre um check-up, isso é muito importante, porque às vezes a gente não dá valor, né? Não observa, né? Eu vejo assim, até por mim, né? Eu levanto de manhã, aquela correria para ir trabalhar, aquela coisa toda, e às vezes você não dá conta de observar como é que está a minha boca, se tem alguma coisa diferente, né, uma mancha vermelha ou esbranquiçada, alguma coisa diferente, não é? Então isso é muito importante, uma vez por semana, observar como é que está essa parte bucal, língua, lábios, céu da boca, né, o palato. Então isso é muito importante, a gente se observar. A mesma coisa no câncer de mama, né? Que a gente faz o autorreconhecimento. Então, fazer nessa área, não só dentro da boca, né? Internamente, fora também. Algum caroço, algum nódulo, né? Na parte da garganta, cervical, tá? Então, isso também é muito importante. Perfeito. E você destacou isso antes, claro, a gente está destacando esses autoexames, né? Essa avaliação. É um autorreconhecimento. Exatamente, a própria pessoa já pode ir percebendo possíveis alterações. E também você destacou antes que existem muitos exames e coisas do tipo que são realizados pelo SUS. E é gratuito no SUS, a gente sempre destaca isso. É a mesma coisa o meu atendimento, é gratuito isso. Também na PPO. Todos os pacientes que são diagnosticados para realizar a reabilitação, né, com câncer, é gratuito, não paga nada. Ia destacar justamente isso, que é um trabalho muito importante e que é um apoio muito forte para a nossa sociedade, não é mesmo? A PPO já faz um trabalho muito importante, já apoia os pacientes e os familiares com diversos pontos e ainda tem esse outro tratamento de fonoaudiologia gratuito, que é importantíssimo e pode ser decisivo para a pessoa, não é mesmo? Muito. E, inclusive, eu faço muito atendimento quando o paciente ele está no processo da radiologia, tá? Da radioterapia. Então, quando esse paciente está fazendo as sessões, eu faço sempre o trabalho preventivo. Eu já começo antes a fazer todo o trabalho, né, da parte muscular do paciente, a parte, né, motora dos lábios. Para quê? Para deixar esse paciente na alimentação via oral, não usar uma via alternativa, como uma sonda, né, ou então a gastrostomia. Tá? Então, a importância de deixar o paciente nutrido durante esse tratamento. E também é algo muito importante que, é claro que se a pessoa tiver que usar uma sonda, usar usar a gastroenteria, são pontos que a pessoa vai se manter nutrida também. Sim. Mas também a parte de manter a pessoa com a alimentação via oral é muito importante para a qualidade de vida da pessoa também. Isso. Eu vou ser muito sincero, falando por mim, eu acho que comer é um prazer muito importante da minha vida. É muito importante. E assim, dentro da minha área, quando você vê um paciente sendo reabilitado e tomar um copo d'água, coisa que a gente faz naturalmente, a gente vai, pega e toma. A dificuldade que tem para deglutir um copo de água. Então, quando você trabalha essa reabilitação, às vezes você pega alguns pacientes que faz, né, a glossectomia, faz às vezes a metade da retirada da língua, e você põe esse paciente para se alimentar. Então, isso assim, não tem o que pague, sabe? É uma coisa assim, muito gratificante. E a gente não dá importância, né, Hugo? Da gente se alimentar, sentar na mesa, né, com os amigos, com a família. E às vezes esses próprios pacientes se afastam, porque quando vai se alimentar, às vezes engasga, tosse, não é? Então isso é muito importante da gente deixar esse paciente se nutrir, né, se alimentando de uma maneira correta, sem engasgo, sem broncoaspiração. Tá? Que também é um outro fator importante, tá? E também falar, porque dependendo do local, às vezes dificulta na fala, tá? De se comunicar.
E são coisas, como você mesmo destacou, às vezes passam despercebidas. A gente nem repara que está tão no nosso dia a dia que só quando a pessoa realmente não consegue fazer que ela realmente vai sentir um impacto. E por ser algo tão comum, vai ser um impacto muito grande na pessoa. Muito grande, isso é verdade. Mas a fonoaudiologia, né, ela está lá para isso, para alavancar esse paciente, né, que às vezes fica tão para baixo, né, a autoestima dele, né, cai muito por isso. Mas a gente está lá para isso, para levantar esse paciente, para reabilitar e deixar que continue, né, a sua vida normal. Perfeito. Então, nós já destacamos vários pontos aqui. Quando a pessoa está nessa situação e está sendo atendida pela PPO, vai ter esse atendimento da Márcia, esse atendimento que a gente vai destacar mais uma vez. É gratuito. Sim. A pessoa já vai estar sendo acolhida pela PPO. Vai ter mais esse ponto importantíssimo para ela, gratuito. E é mais um desses trabalhos da PPO que é tão importante e eu considero muito bonito aqui na nossa cidade. Sinceramente, eu gosto muito do trabalho da PPO, então por isso a gente está sempre abrindo as portas aqui para a associação. Obrigada, te agradeço. Porque é muito importante a gente divulgar que às vezes tem muita gente que precisa e nem conhece a PPO. Então a pessoa já pode procurar, a pessoa pode também, a pessoa tem a disponibilidade de ajudar com a PPO. Também, isso. E a gente tem que sempre destacar esse trabalho e as maneiras que a pessoa pode entrar em contato com a PPO por diversos, para tanto ajudar ou, é claro, se precisar de algum apoio também. E também vou destacar, Márcia, que esse trabalho é muito importante, é realizado na PPO e caso a pessoa não consiga entrar no meio da PPO, a pessoa também pode procurar por fora a fonoaudiologia, né? Sim, pode sim. Então, a pessoa então realmente já pode procurar para fazer para se recondicionar a fazer esses diversos pontos que a Márcia acabou de destacar aqui com a gente, que são importantíssimos para a pessoa. É muito importante. E também é muito importante a gente trabalhar medidas preventivas, né? Por exemplo, a gente sabe que hoje um câncer, ele pode ser gerado devido ao sedentarismo, né? Uma má alimentação, que não seja uma alimentação saudável, tá? Essa parte, como eu falei, né, que seria do tabaco e o cigarro e a bebida alcoólica, tá? O estresse também da vida, né? Que a gente leva essa vida corrida. Então, isso tudo são fatores hereditários também. São fatores que pode vir a desenvolver um câncer, não só câncer de cabeça e pescoço, mas, né, em nossos órgãos, em alguns locais do nosso corpo. Então, realmente, a pessoa deve fazer esse acompanhamento, caso apareça algum desses sintomas ou outro sintoma, né? O nosso corpo não é para a gente sentir nada normalmente, é para a gente se sentir bem. Se está aparecendo alguma coisa, você deve procurar ajuda médica realmente para identificar que pode ser apenas uma bobeirinha ou pode ser algo mais sério. Pode ser algo mais sério. Eu posso dar um exemplo? Claro. Eu tive uma paciente que ela, ao prender o cabelo, na hora que ela fez isso, ela sentiu um nódulozinho, um carocinho no pescoço. E ela achou aquilo muito estranho. Então, o que ela fez? Ela foi ao dentista. Olha, isso parece ser a gente fala íngua, né? Um inchaçozinho do linfonodo e tal. E tomou a medicação, tudo normal. E aquilo não sumiu. Então, ela procurou, né, um médico mais especializado e viu que ela estava com um câncer na amígdala. E, graças a Deus, ela fez o tratamento todo, fez a quimioterapia, fez a radioterapia e hoje ela está curada. Perfeito. Graças a Deus, mas foi a tempo. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Fazer sempre esse autorreconhecimento. Não só internamente, mas externamente também, como no restante. Perfeito. E é muito importante a pessoa que percebeu alguma alteração, coisa do tipo, fazer igual o seu exemplo. A pessoa realmente procurou, viu uma alteração, logo procurou o dentista e depois procurou um outro médico e realmente conseguiu fazer esse diagnóstico que foi essencial para ela estar curada. Sim. Márcia, eu vou te agradecer muito aqui pelo nosso bate-papo. Se Obrigada, você quiser destacar mais algum ponto, agora é o momento. Eu gostaria muito de agradecer, né, a oportunidade que vocês estão dando, né, para mim. E também pedir às pessoas que conheçam a PPO. Não há necessidade da pessoa estar com câncer para conhecer a PPO. Né? Fica na Rua Visconde da Penha, número 72, né, no centro de Petrópolis. E a gente também recebe muitas doações, tá? Vivemos de doações, tá bom? E quem quiser conhecer, é só aparecer por lá, que será muito bem-vindo. Perfeito, gente. Então, Márcia, muito obrigado por esse bate-papo. Muito importante a gente destacar essa questão do Júlio Verde,
que é algo essencial e tem que ter cada vez mais conscientização na nossa população para os diversos tópicos. Obrigada, tá, Hugo? Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.